Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando, nós estamos estudando ainda o livro de Êxodo, nós já estamos na 9ª lição, portanto é a penúltima lição do livro de Êxodo. Então a semana que vem a gente já vai concluir o estudo do livro de Êxodo, depois nós vamos passar para a próxima etapa desse trimestre, que é estudar as 3 últimas lições com base no livro de Levítico. Então o tema de hoje é com base no capítulo 32 a 34 do livro de Êxodo. E o tema da lição de hoje, adoração ao bezerro de ouro. Semana passada a gente aprendeu, ou teve uma visão panorâmica sobre os 10 mandamentos. Na lição de hoje a gente vai ver aonde o povo ele se desviaram. A gente vai ver que o povo eles não aguentaram esperar o retorno de Moisés. Quando Moisés ele vai subir ao monte, o próprio Deus vai chamar, vai intimar Moisés para que ele suba lá no monte, porque Deus queria tratar com ele. E a história vai dizer que naquela ocasião vai estar reunido ali os 70 anciões, e a Bíblia vai dizer que o Senhor vai chamar Moisés separado, e aí Moisés vai subir com Josué e de lá vai retornar Arão e os 70 anciões que ali estavam para receber ali as instruções de Deus. E ali quando Moisés ele vai subir ao monte, ele vai passar ali 40 dias, que é aprendendo acerca das leis, dos mandamentos, de como fazer tabernáculo, vai ser quando Deus vai dar os 10 mandamentos. E aonde a gente vai ver que o próprio Deus vai dizer a Moisés que o povo lá embaixo já havia se desviado, não demorou muito, já havia se afastado dos preceitos e estavam adorando a um falso Deus. E a gente vai ver que essa história ela vai desenrolar neste cenário, onde Moisés ele vai descer do monte, e ali ao pé do monte está aguardando Oséias, que é o mesmo Josué, e aí Josué ele vai dizer, olha, está vindo um barulho lá de baixo, parece que o povo está comemorando alguma coisa, alguma vitória ou alguma festividade. E aonde Moisés já foi advertido por Deus lá em cima do monte, vai dizer a Josué que eles estão se dobrando diante dos ídolos. E aí eles vão descer. Quando chegar lá, a história vai ser dita aqui em Êxodo 32, como também reescrita lá em Deuteronômio, no capítulo 9, aonde Moisés ele vai relembrar tudo que sucedeu nessa caminhada, antes do povo entrar na Terra Prometida, e aonde ele vai dar ênfase também a esse momento negro da história do povo hebreu, que é o momento onde eles vão profanar ali o culto a Deus, onde eles vão se dobrar, trocar Deus por um Deus falso que criaram na mente deles. É onde a gente vai ver que Moisés vai descer do monte com as tábuas que o Senhor tinha lhe dado, que eram essas 2 tábuas, eram os 10 mandamentos, e aonde Moisés, indignado, vai quebrar essas 2 tábuas de pedra que Deus tinha lhe entregado para repassar para o povo. E aí Moisés ele vai, derruba o bezerro de ouro e pisa, coloca no fogo e esmiúça no fogo até ele se transformar em um pó. E a história vai dizer que Moisés pega o pó desse Deus falso, desse bezerro, joga nas águas e dá para o povo beber. É onde a gente vai ver que Moisés, depois desse acontecimento, vai purificar o povo, ou seja, vai levar essa ação, essa atitude de idolatria do povo diante de Deus. É onde ele mesmo vai tomar a iniciativa de interceder por esse povo e também por Arão durante 40 dias e 40 noites. Perceba que ele tinha passado 40 dias e 40 noites lá no monte, recebendo a instrução, as tábuas da lei. Depois que ele desce do monte, que ele vê o povo diante do bezerro, depois que ele resolve tudo lá embaixo, ele sobe de novo. Agora não porque Deus chamou, mas porque ele tinha que ir
prestar contas a Deus. E aí é onde ele vai interceder pelo povo durante 40 dias e 40 noites, para que Deus não destrua. É onde ele mesmo vai estar sendo testado, é onde Deus pergunta a ele se não seria melhor destruir o povo e a partir dele fazer uma geração ou uma nação tão numerosa ou maior numerosa do que aquela que ali estava. E o próprio Moisés ali, como era um homem manso, humilde, ele diz que não precisava, que era para Deus ser com aquela. É onde Deus vai prometer que o anjo dele vai adiante e Moisés não quer a presença do anjo, Moisés quer a presença de Deus. E é onde Deus ali vai ouvir mais uma vez a intercessão de Moisés. Ele mesmo vai deixar isso bem escrito aqui em Deuteronômio capítulo 9, a gente vai entender isso com muito detalhe. Então o tema de hoje, falando sobre adoração ao bezerro de ouro, a gente vai ver e a gente já pode esclarecer para os irmãos que o ser humano, o homem, ele é um instrumento de adoração a Deus. E como ele sendo esse instrumento de adoração, foi criado com esse propósito, quando ele não adora a Deus, ele adora qualquer coisa. Perceba que o texto aqui vai dizer que Arão ele vai ser pressionado pelos povos ali, e aí Arão vai dizer, pois tragam para mim aqui os brincos das mulheres de vocês, os pendentes de ouro que tiver sobre os vossos filhos, tragam, e nós vamos fazer um Deus para vocês. E aí a história vai dizer que ele vai lançar todo aquele ouro que vão trazer, vai jogar no fogo, e ali vai sair aquele bezerro de ouro, e aí Arão vai dizer, aqui está os deuses de vocês, que libertaram vocês do Egito. E a gente vai perceber que eles vão sacrificar, vão levantar bem cedo no dia seguinte, para sacrificarem a esse falso Deus. E vão se prostrar, vão adorar, é onde muitas pessoas ali vão morrer, cerca de quase 3.500 pessoas morrendo ali, porque se dobraram diante daquela, vamos dizer que escultura, falso Deus, de uma certa forma se contaminaram, foram idólatras a tal ponto de ofender, de ser um pecado gravíssimo contra Deus. E Deus só não fulminou todo mundo naquele momento por causa de Moisés, porque Moisés intercedeu. Então esse pecado de idolatria é um pecado que a sentença é a morte, que o juízo é a morte, a eterna separação de Deus. Então nós precisamos entender que essa questão da idolatria aqui não era de pessoas comuns, de que nunca tinha visto Deus, ouvido a respeito de Deus. Quem vai se prostrar diante desse bezerro de ouro são homens e mulheres que viram os milagres de Deus, mas se esqueceram muito rápido e começaram a provocar a ira de Deus, se dobrando diante daquele ídolo, e aquela idolatria só fez gerar dentro dos corações deles uma incredulidade tal que eles vão ser conhecidos, o chamado pelo próprio Deus de pessoas de dura cerviz, ou seja, pessoas que parece que têm prazer em desobedecer à vontade de Deus. E é isso que a gente vai ver que Moisés, quando na sua intercessão, ele vai dizer, Senhor, não atentes para o pecado desse povo, não atentes para o coração duro, insensível desse povo, para os seus pecados, para as suas impiedades, mas lembra-te da tua misericórdia, lembra das promessas que tu fizeste a Abraão, a Isaac, Jacó, e aonde a gente vai ver que essa intercessão ela vai ser ouvida, e Deus mais uma vez vai ter misericórdia desse povo que era aí um povo idólatra. Vamos agora aos nossos objetivos. O primeiro objetivo é cultivar a vida de oração. O segundo, buscar santidade pessoal. E o terceiro, evitar todo tipo de idolatria. E às vezes as pessoas que ainda frequentam as nossas escolas bíblicas podem até perguntar, mas será se existe idólatra hoje? Existe. As pessoas às vezes que frequentam uma igreja local, às vezes professa a mesma fé, mas ainda se curva diante de falsos deuses, diante de algo que eles estão idolatrando. Mas o que é idolatria?
é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Hoje, na atualidade, a gente sabe que tem muitas coisas, né, sendo entronizadas na vida dos cristãos aonde não era para ser. Tem muitas coisas como a distração, né, tomando ou assentando no trono de Deus na nossa vida, no nosso altar pessoal. E é por isso que um dos objetivos aqui é cultivar essa vida de oração e buscar a santidade pessoal. Porque quando a gente observar aqui o texto, né, de Êxodo 32 ao 34, a gente vai ver que faltou santidade aqui coletiva. Foi toda a casa, né, de Israel aqui que se dobrou diante do bezerro de ouro. Aqueles que não se dobraram, mas concordaram, né, ficaram omissos e não tiveram aí a ousadia de se levantar e condenar aquela atitude. Então, por isso que nós precisamos atentar para o segundo objetivo, né, buscar a santidade pessoal. Porque para acontecer coletivamente, primeiro acontece pessoalmente. Então, nós não podemos negligenciar a santidade pessoal. Era um atributo no passado e continua sendo para nós como cristãos. Nós vamos agora passar ao nosso textuário que se encontra em Êxodo 32 e o versículo de número 8 que diz: E depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Perceba que o nosso textual nos informa que o povo aqui estava adorando, idolatrando um bezerro forjado no ouro, um bezerro forjado aí no fogo. E ele vai ser, aqui na concepção dos hebreus aqui, eles vão dar a autoria do livramento, né, lá do Egito para ele, onde a gente percebe que eles vão tirar a glória de Deus e colocar sobre um ídolo. É onde a gente vai ver que isso é condenado. Então a idolatria ela ainda continua sendo pecado. É nós tirarmos, né, o brilho, a vivacidade das coisas de Deus e colocarmos, às vezes, em alguma pessoa ou em alguma imagem de escultura ou algum ídolo, né? Então tudo isso é pecado contra Deus. Nós vamos agora à nossa verdade prática que nos diz: apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus. Então perceba que o que o nosso comentarista descreve para nós aqui, na verdade prática, o que é apostasia, é um resultado final de perda e de fervor espiritual. Então, se você já está perdendo esse fervor espiritual de uma forma muito rápida, é hora de parar. É hora de parar um pouquinho e começar a pensar que precisa melhorar, que precisa crescer, que precisa voltar como era antes, aí no primeiro amor, para que esse amor não venha se esfriar e você não venha perder esse crescente fervor espiritual. Então nós, crentes, precisamos todos os dias estar crescendo, né, na nossa espiritualidade e sempre com um entusiasmo, né, pela presença de Deus, sempre anseiando ver a presença de Deus, como a gente vê aqui Moisés nesse livro, né, pedindo, implorando para ver a glória de Deus, e Deus vai mostrar para ele que não é possível ser humano ver a sua glória e permanecer vivo. É por isso que Deus vai fazer a presença dele refletir em uma rocha, e Moisés vai desejar tanto que Deus vai mostrar só um reflexo, da sua presença. Isso já vai ser suficiente para Moisés sair com o coração aí agradecido, grato pela presença de Deus. Então é isso que nós devemos fazer todos os dias. É sempre estarmos entusiasmados pela presença de Deus. É buscarmos e não desistirmos. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o bezerro de ouro. É aqui onde a gente vai ver algumas informações acerca desse bezerro. De onde se originalizou a imagem desse bezerro. A gente vai ver que o povo que saiu do Egito,
eles saíram com aquela imagem nos seus corações. E é por isso que a gente sempre ouve, né, que foi fácil a gente ver o povo saindo do Egito, mas o difícil foi eles tiraram o Egito de dentro dos seus corações. E a gente vê como resultado é que esse povo, eles carregavam ainda as imagens desses ídolos lá do Egito. Então esse bezerro é um fruto, é uma consequência de que no coração daqueles que saíram do Egito, eles carregavam essa lembrança. Lembrando aqui daquilo que não era para ser lembrado. Honrando aqui aquilo que não era para ser honrado, que era um Deus lá do Egito. E mais tarde a gente vai perceber que eles, se dobrando diante desse bezerro de ouro, eles estavam lançando sobre esse bezerro de ouro toda a glória que não era lhe devida, toda a glória que era de Deus. Eles tiraram de Deus e apontaram para esse bezerro de ouro. Então a primeira pergunta e o primeiro tópico aqui do primeiro ponto é: por que um bezerro? É onde o comentarista ele vai preencher, né, as lacunas concernentes a essa indagação com as informações de que o povo saiu do Egito, mas trazendo consigo ainda as imagens dos seus deuses. E o bezerro também ele era adorado, o boi ele era adorado lá no Egito, era um dos deuses que fazia parte do panteão egípcio. O segundo tópico, decadência espiritual. A gente vai ver que a decadência espiritual é desencadeada porque o povo não teve paciência de esperar, de confiar em Deus. Então a gente aqui, diante desse tópico, a gente precisa entender que quando nós não confiamos em Deus, nós vamos entrar em uma decadência espiritual. A gente não vai adorar Deus, mas a gente vai criar os nossos próprios deuses. A gente vai se curvar diante de qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Tudo isso por falta de fé, por incredulidade, porque eles colocaram no coração deles de que Moisés tinha sumido, de que aqueles que foi aí o mentor que libertou eles lá do Egito havia desaparecido, não ia mais voltar, porque não tiveram paciência de esperar. É um reflexo da nossa geração, uma geração imediatista, que quer tudo para o aqui e o agora, né, nesse tempo presente, e não tem paciência de investir no tempo futuro. Terceiro tópico, desvio precipitado. A gente vai ver que esse desvio foi um desvio que foi premeditado e ao mesmo tempo precipitado. Premeditado porque eles chegaram, né, à conclusão de que Moisés não ia voltar. Aí eles foram aonde Arão, que era o sacerdote, que foi aquele que, se você ler o texto, você vai ver que a responsabilidade estava toda sobre Arão, porque quando Deus vai chamar Moisés para subir no monte, Moisés vai responsabilizar Arão e Hur para tomar, né, conta do povo. E aqui vai ser aonde não só o povo vai cair, mas também Arão ele vai cair. Né, ele vai ser um dos culpados, né, por fazer o povo pecar. É por isso que quando Moisés descer do monte, Moisés vai perguntar para Arão: Arão, o que foi que esse povo fez para ti? Para tu levar eles a se curvarem diante desse bezerro de ouro. E aí ele, se defendendo, vai dizer: não fui eu, mas foi eles que me procuraram e me forçaram a fazer esse bezerro de ouro. Então a gente vai ver que esse desvio ele foi premeditado e ao mesmo tempo precipitado por falta de paciência. E é por isso que a igreja contemporânea ela tem essa virtude do Espírito, né, que é um dos frutos do Espírito, né, faz parte do fruto do Espírito, a paciência. E Paulo diz que ela foi derramada nos nossos corações. Então, nós devemos ser pacientes e longânicos, sempre esperando no Senhor para que a gente não venha cair nesse mesmo erro que aqui os hebreus caíram, de não esperar no Senhor. Segundo ponto, consequências da idolatria. A gente às vezes vê a questão da idolatria e pode até pensar que a idolatria ela não gera, né, nenhuma consequência, mas as consequências elas são danosas, porque ela vai prejudicar tanto
o tempo presente, a geração aqui que já está formada, como aquela que virá depois, que vai se formar ainda, que está em processo de evolução, que está crescendo. Então essa questão da idolatria, ela vai ocasionar, e é por isso que na lei vai ter um mandamento, né, que todo aquele que for idólatra, ele tem que ser apedrejado, ele tem que ser morto, para que sirva de exemplo, né, para ninguém copiar os seus passos, para ninguém trilhar as suas veredas. Então essa pessoa mais tarde, quando a lei for promulgada, isso aí vai ser um mandamento de sentença de morte dentro da nação de Israel. Então essas consequências a gente vai ver aqui. E a primeira está no tópico 1, que é um povo de dura serviço. A gente precisa destacar que isso aqui é resultado da idolatria. Perceba que o povo, quando eles vão se curvar diante do bezerro, eles vão fechar o coração deles vai estar blindado, né? Então não vai ter como o apóstolo Paulo diz, que vai ter a mente cauterizada. Da mesma forma é o entendimento. O inimigo, através da idolatria, ele cega o entendimento do homem. O homem fica cego para as coisas de Deus. Ele se afasta de Deus, mesmo sem perceber, pelo simples ato da idolatria, e isso gera um povo de dura serviço. O povo de Israel, eles vão ser provados nessa área porque eles cederam, né, a esse mal. E o segundo aqui é a disciplina de Deus. Então, quando a gente percebe que o povo ele se torna idólatra, não ia ficar impune. Havia aí a disciplina de Deus. Deus ia trabalhar, porque Deus não ia destruir, então Deus ia trabalhar, forjar o caráter de todos, para que eles viessem a se tornar melhor. Mas a disciplina, toda disciplina, quando ela é aplicada no início, aquele que está sendo disciplinado, ele não entende. Mas, com o tempo, ele vai entender, né? Ele vai agradecer por ter passado pelo processo da disciplina. Então, Deus aqui ele vai disciplinar o povo. Primeiro vai morrer aqueles que se dobraram, né? Que vai ser de 2.500 a 3.500 pessoas vão ser mortos a fio de espada, que vai ser aí a tribo de Levi, que era uma tribo muito zelosa, mesmo antes da sua formação, eles já eram zelosos com as coisas sagradas, e aí a gente vai ver que eles é que vão dar cabo de todos os idólatras que se dobraram diante do bezerro. Então, essa é a disciplina de Deus. Terceiro tópico, o segundo ponto, a falha de Arão. A gente vai ver que essa consequência se deu também por culpa de Arão. Arão aqui ele não era e não foi inocente, né? Ele foi que a partir dele foi que o povo tiveram carta branca. Porque se você atentar para os detalhes do texto, você vai ver que Arão vai pedir o ouro, vai colocar no fogo, vai tirar aquela forma, né? Vai colocar aquele Deus num pedestal, vai convocar, fazer uma santa convocação para o povo, dizendo que no outro dia eles já podiam adorar aquele Deus. Ele vai acordar cedo e vai chamar todo o povo para acordar cedo e levar animais para ser sacrificado a esse Deus. Então a gente precisa entender que Arão aqui ele não é vítima. Arão aqui ele teve participação, é tanto que ele mesmo vai reconhecer. Mas Deus vai perdoar o seu pecado pela intercessão de Moisés. Então não só o povo vai ser perdoado, mas também Arão. E Deus ele vai confirmar aqui o ministério também de Arão, provando que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus ele vai dar outra oportunidade a Arão. Terceiro ponto da lição, renovando a aliança e as tábuas da lei. Aqui nesse ponto a gente vai ver, ou refrisar um pouquinho da lição passada, quando a gente comentou sobre os 10 mandamentos. O primeiro tópico, o arrependimento divino. Aqui a gente vai ver que o arrependimento foi gerado dentro do povo. Depois que Moisés, vamos dizer que de uma forma justa, e segura, ele sustentou a sua palavra de autoridade como líder. Convocou o povo e fez com que o povo reconhecesse que estava errado e de que eles tinham que se arrepender. E todos eles se arrependeram. Depois que eles se arrependeram, que foram consagrados, aí foi o momento em que Moisés vai se dirigir para o monte, para fazer a sua intercessão. E a gente vai
ter que entender aqui que essa intercessão ela foi voluntária, né? Foi ele mesmo que se dispôs como líder. E aqui a gente destaca o porquê que vamos dizer que vantajoso ter um líder, ter um responsável, uma pessoa que de responsabilidade, porque ela vai levar, né, o problema diante de Deus e Deus vai ouvir a sua oração. Segundo tópico do terceiro ponto, a intercessão de Moisés. Aqui nesse tópico a gente vai ver que essa intercessão ela não foi uma mera intercessão, foi uma intercessão que ela, diante de Deus, ela vai ser ouvida, ela vai ser respondida, ela vai ser atendida. Então nós precisamos entender que a intercessão ainda ela é válida nos nossos dias. Nós temos que interceder uns pelos outros. E para fechar o terceiro tópico, novas tábuas da lei. Lembra que as primeiras, Moisés, quando viu o povo dobrado diante do bezerro, ele quebra. Aí vai vir a segunda. Nessa subida, Deus vai pedir que ele lave, né, as pedras agora, e Deus vai escrever, né, as leis ali naquelas novas tábuas. É Deus dizendo que essas tábuas de pedra vai estar contida ali o decálogo, que é as 10 palavras. É aonde o povo vai ter ciência dos princípios de toda a lei. A gente falou aqui na semana passada que a lei de Deus ela não é só o decálogo. O decálogo ele é só o princípio. E aonde a gente lembra que ela tem dois sentidos. O sentido vertical, que é os mandamentos direto com Deus, e os vertical, que é com os nossos semelhantes. Então esses mandamentos eles também vão vir de Deus. É uma lei santa. Então toda a lei é nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como lei, como Pentateuco, como Torá. Esses 5 primeiros livros têm todos os preceitos da lei, que são 613. Mas aqui a gente está se referindo sobre as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, as 10 palavras. Então, elas foram substituídas pelas primeiras porque houve necessidade, porque as primeiras foram quebradas por Moisés. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você?